Eu me chamo Nico Rabelo, eu entrei aqui na Psicologia UFC em 2015.1 e eu me formei em 2020.1, sendo que por conta da pandemia esse 2020.1 virou 2020.2, porque passou o primeiro semestre sem ter aula. E aí, hoje eu não trabalho com psicologia, eu tô fazendo design digital aqui na UFC também, porque eu gosto de sofrer. Em relação ao movimento estudantil, né? Eu acho que eu tive um momento muito privilegiado. Não digo que é privilegiado. Acho que, assim, historicamente falando, que eu entrei no governo Dilma e aí eu estive presente com a deteriorização, é essa palavra? Do curso, assim, eu vi o golpe, eu vi o Bolsonaro ganhando, saindo do governo Bolsonaro. Então, assim, entrei aqui cheio de sonhos e depois a gente foi vendo as coisas sendo destruídas, né? Enfim, quando eu entrei, a gestão era a gestão Devi. E foi a gestão que aderiu à greve em 2015, teve uma greve, eu não me lembro mais porquê, mas teve uma greve muito fraquinha, durou pouco tempo. E nessa greve que teve o primeiro estatuto do CA da psicologia, em 2015, ele é de 2015, o estatuto. E eu estava na reunião, a reunião estava quase vazia, assim, mas enfim, precisava passar e não tinha nenhuma possibilidade de organizar mais gente, assim, o curso estava muito desmobilizado. Aí, em 2016, no começo de 2016, eu entrei para a chapa, né, para resistir. Entrei com a Isabelle, entrei com a Júlia Dias, Tafnis, acho que o Van Baster, a Lilith. E aí, nessa época, eu era da secretaria. E aí, inclusive, quando tu pediu para eu procurar quais eram as pautas, né, que a gente estava discutindo, eu achei uma única ata, que era sobre o batismo do CA, que era uma pauta muito antiga, assim, do batismo do CA. Que o CA não tinha nome. Eu tinha até... Era CAPES Psi. CA Psi. E aí tinha essa pauta, tinha pautas de sustentabilidade para tensionar o RU a não ter copo descartável, ficar com os copinhos, de alumínio, de outra coisa. Era basicamente essas pautas. Pautas de assédio. E aí, na época da greve de 2015, inclusive, a gente teve a primeira roda de mulheres. Não sei se vocês souberam, mas teve uma época que tinha uma roda de mulheres bem famosa aqui da psicologia. Foi na greve de 2015 a primeira e ela foi uma roda mista, sendo que não deu muito certo. E aí, depois que voltamos às aulas, não sei o que, a gente começou a organizar, mas não era uma coisa do CA, era uma coisa das mulheres do curso, organizando essa roda de mulheres, e ela durou mais de ano, assim. Foi na época das ocupações, inclusive, a gente fez rodas de mulheres em escolas para discutir com os meninos secundaristas sobre papéis de gênero na ocupação. E a gente não estava lá para ensinar, eles ensinavam a gente muito mais do que porque eles estavam muito, muito na frente. Mas enfim, né, voltando, em 2016 era resistir, e aí começaram os boatos de golpe, teve golpe, quando foi a ocupação? 11, né? Já tinha tido golpe, boatos de corte, ia passar a PEC, e aí começaram a falar de ocupação porque os secundaristas já estavam
ocupando. Aí, tipo assim, a gente ficou, nossa, que vergonha, né? Os secundaristas ocupando e as universidades federais, tipo, continuando a vida. E aí, o primeiro curso que ocupou foi a educação. E aí, ia ter uma grande assembleia, puxada pelo DCE, lá na Concha Acústica. Mas antes dessa assembleia, a gente teve se reunir na psicologia para pensar o que a gente ia fazer. Eu não lembro exatamente, tipo assim, tinha gente já querendo ocupar, outras pessoas estavam meio assim. Mas no final das contas, como foi decidido na Assembleia Geral dos Estudantes, que foi tipo assim, lotado, sério, faz muito tempo que eu não via um movimento estudantil assim tão forte, que decidimos a ocupação. E aí a gente decidiu a ocupação, aí saiu pela avenida da universidade, entramos na FEAC, e eles querem ter aula, e a galera gritando, fomos até o direito, ficamos enchendo o saco, não deixando ninguém ter aula, não sei o quê. Voltamos pra cá, e aí ocupamos. Até a minha irmã tava aqui, acho que ela mandou um áudio pra tu, né? Tu ouviu a voz dela, ela era secundarista na época. E aí a gente ocupou, ficamos aqui no primeiro dia. Eu até anotei quantas pessoas tinham no primeiro dia, porque eu era da galera da secretaria, assim, que tipo, ajudava a administrar as comidas, os dinheiros, essas coisas. Aí no primeiro dia tinha 35 pessoas que dormiram aqui, né? 35 pessoas da psicologia, 15 da biblioteconomia, 26 da história e 15 da comunicação. E aí, tipo, durante toda a ocupação, a psicologia, quase todos os dias era o dia que estava mais ocupado, era o curso da psicologia. E foi uma experiência muito interessante de ocupação do espaço, né? Tipo assim, isso daqui a gente pintou no último dia, porque a gente não queria que, tipo, a gente voltasse e as coisas voltassem como estavam, entendeu? Tinha, tipo, redes que a gente armava aqui e tal, pra tirar um cochilinho de tarde. Bem aqui, tinha uma rede maravilhosa. A sala 9 era a sala MC Carol. Aí tinha a sala MC Linda Quebrada, que eram os dormitórios, não sei o quê. E aí eu fui pra integrativa. E aí foi a minha última chapa. E aí foi, tipo, basicamente isso. Em relação, tipo, às chapas, a gente esteve muito tentando sempre estar presente, tipo, nessas discussões maiores, mas também uma coisa muito importante é a discussão sobre a luta antimanicomial. Eu acho que o CA sempre procurou pautar isso, de chegar junto nos atos. A gente teve uma época que a gente organizava no dia 18 de maio um momento, uma mesa lá na frente da torrinha, a gente chamava convidados para palestrar e tal, uma coisa nossa, do CA, do curso, para discutir a luta antimanicomial, e até que dava gente, assim. Mas aí foi desmobilizando. Eu lembro que o último que teve, eu não lembro mais qual era o ano, mas praticamente a Ivy fez sozinha, e aí depois não teve mais, acabou desmobilizando. Tipo, quando eu cheguei, não tinha cantina. Inclusive eu tava conversando com o pessoal no passado no outro dia. E aí o menino ficou assim, meu Deus, você estava antes da cantina do Will. Aí eu, sim, eu estava antes da cantina do Will. E então o CA, a gestão Devi, tentou fazer alguns movimentos para ocupar esse espaço, de tipo assim, botar puff, botar coisas aleatórias pra galera ter onde sentar, tipo pallet. E também tinha um problema que aquela grade ficava fechada. Então, tipo, a gente tinha que arrodear pra ir pra história. E aí, tipo, a gente enchia um saco pra caralho pra conseguir abrir esse negócio. Eu lembro também que em 2015 a gente, tipo, teve uma época que fechou a torrinha pra coisar. Falaram que iam, tipo, ia ser uma reforma, mas acabaram só pintando as paredes e passando o negócio pros cupins. Uma coisa interessante sobre a torrinha, quando tu subir lá, na parede que, tipo, você tem a parte de cima, né, o CA, e aí tem uma escada que dá pro terraço. Naquela parede tem pinturas das gestões passadas. Tipo assim, a tradição de você pintar o símbolo da gestão. Então isso foi uma coisa que a galera da Devi falou pra mim, tipo, na minha acolhida. Eles mostraram, e tipo assim, ó, tá aqui e tal. E aí a gente tentou sempre manter essa tradição de pintar o símbolo das gestões na parede da torrinha. E dizer mais ou menos, tipo, dizer o nome ou ano, só tipo dar um indicativo que era uma gestão.
E aí fechou um tempo e a gente ficou no CA, que era ali atrás da História. Péssimo, fizemos algumas caloradas lá, bom porque não tinha período de cair, né? Fizemos zinholada e tal lá, muito bom. E aí depois voltamos pra Torrinha, mas sempre com essa pauta, assim, esse medo de cair. Mas tá, tipo assim, muito sério. A gente teve uma época que pediram pra, tipo, colar a escada de novo, que a escada não tava quase caindo, a escada de ferro. E, tipo, tinha buracos, entendeu? Você andava lá, tinha buracos, você pisava, o chão dava um negócio. Teve um dia que teve uma festinha, a galera tava bebendo, da hora foram reclamar no outro dia, o pessoal do DA veio reclamar que vazou vinho de lá pra cá, entendeu? Então, assim, não tava muito simples. Pra vazar vinho, é porque... E aí, foi por isso que fechou de novo. E foi por isso que fechou de novo. E assim, desde da ocupação, a gente... Não sei, a sala de convivência ficou uma coisa mais acessível, de certa forma, mais negociável, porque antes não era considerado estudante na sala de convivência. E aí, tipo, a gente ocupou a sala e deu tudo certo, respeitamos o espaço, deu tudo certo, então começou a ser mais maleável. Eu acho que foi por isso que foi possível essa ocupação agora do CAI, mas eu espero que um dia o CA volte pra Torrinha, que é o cantinho dele, que é o cantinho dos jovens e tal. E lá é muito bonito, gente, sério. Então, tu fala assim, qual é o canto que você se sentia mais confortável? Com certeza o CA, se você tirar um cochilinho de tarde, não tem lugar melhor, entendeu? Tinha, tipo, sofás desconstruídos, porque o sofá quebrou todinho e a galera continuava usando, porque o sofá quebrou. Coisa que a galera doava. Tem coisas das gestões antigas, eu não sei onde é que estão agora, mas tinha lá, cheio de mofo, foto dos professores na época que eles eram jovens. Sei lá, em 2015 já era pauta tentar dar um nome pro CA. E aí a gente marcou uma assembleia na semana de psicologia. E aí, pra decidir o nome, assim, pra discutir e tal, ia ter, tipo... Enfim. Aí a gente foi, a gente não sabia. A gente não sabia. Não sabia de nome nenhum. Ninguém tinha pensado em nome nenhum. Tinha falado até frase assim, Ceaciana. Da Cassiana. Não, mas assim, falando mais sério, né? Tipo assim, tia Ângela, tia Vere, Nice da Silveira, não sei o quê. E aí, tipo, alguém falou assim, não, vamos tentar colocar mais, tipo, local. Aí, do nada, sério, até hoje eu acho que o espírito de Fátima Severiano possuiu Davi. Davi Lira e o Iano, maravilhoso. Ele tá fazendo mestrado lá em Minas. Enfim, um querido. Então, Davi, do nada, fala assim, gente, e a Fátima Severiano? Aí ficou todo mundo assim, Severiano não, Fátima Sena. Eu falo em Fátima Severiano errado várias vezes. Mas enfim, Fátima Sena. É porque ontem eu ouvi na rádio alguém falando da Fátima Severiano. Tudo bem. Enfim. E a Fátima Sena? Aí ficou todo mundo assim, quem é a Fátima Sena? Não, gente, a Fátima Sena fundou o SED, fundou não sei o que, fundou aquilo e tal. Né? O mundo é maior do que o nosso planeta. Tem uma foto dela na frente do Nutra. E aí o povo, Aí começaram a tentar pensar assim, eu acho que é a Fátima Sena. E ninguém sabia quem era ela. Tinha tipo 3 pessoas, aí o povo não sabia mesmo. E aí começaram assim, Fátima Sena, Fátima Sena, Fátima Sena. Fátima Sena. E aí foi assim. Sério, ninguém achou que o nome ia ser Fátima Sena. Até. E eu acho. Meio. Como é que fala? A maioria dos votos, ou tipo, maior parte. Tipo, muitos votos foram pra ela. No primeiro turno. Tem 2 turnos. No primeiro turno, tipo, fecharam, acho que entre a Fátima Sena e a tia Ângela ou a tia Vera, era uma coisa assim, já não lembro direito. Existe uma ata em algum lugar. Mas aí no segundo turno falaram assim, gente, vamos homenagear uma pessoa que já morreu e que tem um histórico de luta muito importante e não sei o que. Tipo, não sei se vocês sabem que ela fez um desfile com trabalhadoras profissionais do sexo, eu não sei como é o nome, enfim, profissionais do sexo. Elas que
pensaram as roupas, e aí elas vieram pra cá e fizeram um desfile aqui, e a tia aqui. E foi a Fátima que bancou isso, né? De trazer essas pessoas, essas mulheres, que muitas vezes são marginalizadas, e enfim, e tipo, ela fez esse movimento muito massa de ressignificação, enfim. E aí, além de todas as outras coisas da vida dela, assim, não vou dar aula de Fátima Sena, mas foi muito legal. Parecia cor de filme. Realmente parecia cor de filme. Porque aí todo mundo ficou assim, Fátima Sena! E aí foi massa, assim. Uma coisa que tu falou de gestão foi a questão do assédio. É uma coisa que não morreu, né? Obviamente, mas está muito presente atualmente, né? Aqui no curso. E aí, inclusive, teve uma movimentação das mulheres do curso, mês passado, que foi fundado um fórum feminista das mulheres da psicologia. E aí, enfim, teve essa movimentação e eu acho que... Eu não sabia, por exemplo, dessa roda de mulheres. Tu sabia que ela acontecia? É uma Ela coisa era que bem grande. Não sei, morreu e não foi contada porque foi chegando. Como que era essa pauta no CA? O que acontecia? Era assim, né, tipo... É muito foda, porque a gente, na época, tinha alguns meninos conhecidos, entendeu? Assim, tomar muito cuidado. Mas eles eram, tipo assim, dor de cabeça, entendeu? E aí sempre que acontecia coisa, tipo, meio que chamavam a gente. Mas assim, como lidar? Cara, eu acho que assim, a gente tentava, na medida do possível, acolher as mulheres, né? Então, assim, ter um espaço de acolhimento e tentar ver a melhor forma de lidar. Tipo assim, a roda de mulheres, por exemplo, ela não era, tipo, fechada para as meninas da psicologia. Quando eu digo que ela era grande, é porque a gente de vários outros cursos e universidades vinham. Era um quinzenal, sexta à tarde, na Torrinha. E aí a gente fechava a Torrinha, roda de mulheres. Começou sendo uma coisa do CA, mas depois com uma coisa mais autônoma, mas de qualquer forma o CA sempre acompanhou, tipo, sempre iam meninas para acompanhar. E aí, tipo assim, quando chegavam essas questões de assédio, geralmente chegavam pela roda de mulheres, porque era um espaço mais de acolhimento, de escuta, enfim. Então, tipo, tentava fortalecer a mulher da forma possível, né? Que é muito foda, e tentar, tipo, ver as medidas burocráticas necessárias, a ouvidoria, tipo assim, ajudar no processo de ir na ouvidoria, que é um processo extremamente violento, né, muito, né, você desgastante. Então o CA está acompanhando nesse processo. A gente teve um problema uma época de caras estranhos, não eram do curso, entrando nos banheiros femininos de tarde, esse horário. Entrando e olhando as meninas fazendo xixi. E aí levantou toda uma pauta, foi até reunião de departamento, porque pensaram em colocar câmera. Sendo que não faz sentido a gente colocar câmera no departamento. Porque a gente está aqui discutindo violência, vigilância, controle, não sei o que, aí vai botar a câmera no banheiro. Aí a solução foi tipo assim, não sei se ainda tem, mas tem umas cadeiras, tipo aqui em cima, perto do banheiro, colocaram as cadeiras lá, por quê? Porque aí, tipo, de tarde fica um cantinho pra você sentar e conversar. Tipo assim, a maior forma de solucionar os problemas é você ocupando espaço. Então, tipo assim, não fica sinistro. O cara não vai entrar no banheiro se tiver, tipo assim, 10 pessoas aqui de tarde conversando. Não vão entrar no banheiro se tiver gente lá em cima conversando na cadeira. Sério, eram cadeiras boas, grandes, confortáveis. Eu acho que era até do apartamento. E aí a galera ficava lá de tarde conversando, então assim, ficava menos sinistro, entendeu? Uhum. Como que era o trote? Era um trote bem leve, mas ainda era trote. Fazia elefantinho, você sabe, elefantinho. Não vou fazer isso na câmera, mas... Você anda assim. Sim, sei. Aí tinha que gritar aquelas coisas, sexo, orgia, psicologia. Aí gritava por aqui, gritava lá no bolso da letras, pintava a gente todinho e não sei o quê. Aí era um pouco mais
tipo, não chegava a ser violento, mas era um pouco mais malvado, assim. E não tinha muita... Assim, já tinha a apresentação dos núcleos, mas a gente tinha, tipo, tudo pintado pra gays, não sei o que, e entre um núcleo e outro fazia elefantinho. Ou tinha outra coisa lá também. Era um pouco mais malvada. Aí depois... Aí pronto, aí na minha gestão ficou ainda mais leve, aí na gestão gera mais ação, que ficou, tipo, mais de boas. Acho que o CA se envolveu mais no começo. Aí eu não lembro, aí a minha memória me falha. Eu não sei se era só o semestre, né, os veteranos, e o CA ajudava. Eu acho que era mais os veteranos. Mas foi um movimento de tipo assim, vamos ser menos violentos e fazer mais uma semana de recepção. E aí organizou melhor também esse negócio dos núcleos, porque antes era um pouquinho desorganizado. E agora tem mais núcleos também, eles se multiplicaram, assim. Muitos projetos novos nascendo. E aí, mas era basicamente isso, assim. Teve um problema uma vez de uma menina que, tipo, na recepção, o menino colocou tinta no ouvido dela e o ouvido dela inflamou. Porque tinta. Acho que depois disso que a gente começou a pegar muito mais leve nas tintas. Uma coisa legal que se perdeu, eu soube. As pessoas no trote, pra pintar pra pedir dinheiro, a gente pintava, tipo, pessoas tematizadas. A bandeira LGBT. Então, tipo assim, existiam gerações de bandeira LGBT pintando o seu calor. Na pandemia isso se perdeu. Ou a galinha pintadinha do demônio, porque a primeira galinha pintadinha que a gente fez erraram as cores, aí ficou parecendo um satanás. Aí a gente, tipo, sustentaram a estética e tal. Pessoal, meu nome é Pedro, né? Pedro Henrique Capa Verde, eu sou psicólogo. Me formei na UFC em 2019, né? Eu cursei o curso de psicologia de 2015 até 2019. Durante todo o meu curso eu me envolvi no movimento estudantil, gostei de participar de espaços políticos, né? Sempre me interessei por isso, né? Assim que eu entrei, eu não fui direto para o CA, eu quis me adaptar, conhecer melhor os posicionamentos políticos e a dinâmica do movimento estudantil da universidade de uma forma geral. E aí, no meu segundo ano é que eu fui entrar para realmente participar de uma chapa do CA, que foi uma chapa que foi montada durante a ocupação, né? Que foi um momento importante na história do curso, né? Em 2016, no segundo semestre, na época em que o período 2015 e 2016 foi um período de muita efervescência política dentro da universidade, né? Começaram, a Dilma, que era a presidente na época, começou a trazer vários projetos que iam de encontro, né, a uma ideia de investimento na educação. Aí depois teve o golpe, né, e quem assumiu foi o Temer, e aí depois disso um desenrolar de coisas negativas, né? Culminou em 2016 a famosa PEC do teto de gastos, né? E aí nasceu um movimento na universidade de lutar contra essa PEC dos gastos, né? Contra a aprovação dela. E aí nisso surgiu o movimento das ocupações, né? Aí nessa época eu já estava inserido no movimento estudantil, por mais que eu não fosse do CA, mas eu participava das reuniões do SEBs, né? Que eram reuniões do CEAS, já tinha feito parte também da construção de uma chapa de DCE, enfim, coisas desse tipo. E aí quando surgiu o movimento das ocupações eu participei também, né? Que foi um movimento que na psicologia ele teve um caráter muito de autogestão, né? Os alunos, junto com alguns professores, né? Iniciaram esse movimento, tentando evitar a influência de movimentos externos, né? Para não tornar uma coisa partidária o movimento e realmente ter o foco de que era um movimento tendo em pauta o investimento na educação, né? E aí, a partir da ocupação, muitas pessoas que não faziam parte de movimentos políticos na psicologia passaram a integrar essa dinâmica da política universitária, né? E aí, que historicamente a psicologia era um curso meio ausente dos espaços políticos, né? A gente tinha muitas dificuldades para ter chapas de CA, né? E fazer com que as pessoas participassem desses momentos de movimento estudantil. Nunca tinha embate entre chapas, sempre era só uma chapa e aquela única chapa era a que ganhava, né? Diferente de outros cursos onde tem múltiplas chapas. E a ocupação meio que ajudou a mudar isso e aí criar um sentimento de
pertencimento, né? Nessas pautas políticas. E aí, a partir daí, juntou um grupo de pessoas, eu, outras pessoas da ocupação, amigos, e a gente montou uma chapa, né? Que foi a chapa, o nome da chapa era Gera Mais Ação, né? Foi a chapa que pegou a gestão de 2017 a 2018, né? E a característica da chapa era muito essa, eram pessoas que participaram da ocupação, né? Que viveram aquele momento ali de efervescência política dentro da universidade, dentro da psicologia, e se juntaram por pautas que partiram daquilo ali, né? E a gente tinha muito essa pauta do fazer o movimento estudantil acontecer dentro da psicologia, né? Que era uma coisa que a gente sentia que estava morrendo, né? E que a ocupação ajudou a trazer de volta e a gente não queria que essa energia morresse. Então, muitas pautas da gestão eram voltadas para isso, né? A fazer eventos, criar espaços onde fosse possível essa discussão política, onde fosse possível agregar pessoas e construir espaços coletivos, né? Nessa foi minha primeira gestão. Aí depois teve a outra, que são os nomes das gestões, mas tinha uma que se chamava Atento e Forte e tinha outra que se chamava Integrativa. Foram 3 gestões, né? De participar das reuniões de departamento, que foi uma coisa que a gente sempre pautou desde as nossas primeiras gestões, né? Que a reunião de departamento era um espaço importante assim politicamente para o CA, né, para os estudantes colocarem pautas, para, enfim, dar voz às nossas demandas dentro do curso, né? E aí a gente sempre fazia questão de, quando tinha uma pauta assim importante, realmente mobilizar os estudantes para ir em peso para a reunião, né? Aí às vezes ficava tipo assim, sei lá, eram uns 20, 25 professores na reunião e tinha também uns 20, 30 alunos na reunião, então tipo assim, para realmente colocar uma força, assim, de tipo assim, a gente não tá sozinho aqui, não é só o CA, os estudantes estão vindo trazer essa pauta, né? E aí era algo que era muito interessante, porque quando ia só as pessoas do CA, a gente se sentia meio acanhado, às vezes, de dar nossa opinião, porque eram muitas pessoas, né, os professores, em oposição a nós, entre aspas, né? Porque nem todos eram contra as nossas pautas, né? Mas muitas vezes tinham embates. Mas quando a gente trazia esse montante de estudantes, né, a gente conseguia, eles se sentiam mais acanhados daí, de ficar indo contra as nossas propostas, né? Porque eles sentiam que eles estariam sendo autoritários, né, e tudo mais, e eles não queriam passar essa imagem. Aí a gente percebia que a gente conseguia ser mais ouvidos. Então, essa questão da reunião de departamento era muito importante pra gente. Aí depois, outra coisa que a gestão fez foi retomar a semana de psicologia, né? Que eu acho que isso já foi na segunda gestão, na integrativa, se eu não me engano. Ou então foi na própria Gera Mais Ação, eu não lembro. Mas em uma das duas a gente fez esse movimento de retomar a semana de psicologia, né? Que todos os cursos têm nessa coisa da semana do curso, onde é apresentado trabalhos e tem evento científico e tal. E na psicologia já não existia isso, na da UFC, né? Há muitos anos. Acho que fazia mais de 10 anos que não tinha. E a gente resgatou isso e iniciamos, enquanto gestão, esse movimento de construir a semana de psicologia. Quando eu entrei no curso, o trabalho da gestão do CA era muito relacionado às carteirinhas, era cuidar das carteirinhas, né? E estava lá para isso, né? Mas aí quando a gente começou na ocupação e tudo mais, aí a gestão que veio adiante, né? Aí a gente tentou trazer essa coisa de a gestão não é só carteirinha, a gestão do CA ela é política, e participar dos movimentos dentro da universidade, dos protestos, na era do Bolsonaro já também, os movimentos contra o reitor que foi colocado na época, né? E também essa ideia, como eu disse no começo, de tentar envolver as pessoas do curso, porque tudo que a gente tentava fazer de atividade extracurricular, de atividade política, sempre era muito vazio, eram sempre as mesmas pessoas, né? E por um lado, que bom que tinha as pessoas que estavam sempre ali engajadas, mas por um outro lado, poxa, será que o resto das pessoas que vão ser futuros psicólogos não estão nem aí para essas questões, para essas pautas, né? Nessa época, começou um movimento, né? Quando foi forçado que o Cândido ia ser o reitor, começou um movimento de, assim, revolta, né?
as pessoas não queriam que fosse ele, porque, enfim, os ideais dele eram muito contra os ideais da universidade, né? E assim, eu não vou saber te dizer com detalhes o que estava rolando a nível institucional, mas a gente fazia movimentos, né? Não sei até que ponto a nossa voz chegava a causar algum barulho, mas uma coisa que foi muito emblemática foi as colações de grau, né? Inclusive a minha, porque a UFC tem 13 dias de colação, né? Pelo menos na época era. Aí na colação de grau, que é a formatura, né, tem uma cerimônia onde o reitor faz um discurso. Bem no começo da cerimônia, né, ele abre a colação fazendo um discurso, aí ele lê aquele juramento, e aí a colação segue adiante, tem outras partes do cerimonial. Aí no ano de 2019, né, que foi 2020, janeiro de 2020, que foi a primeira colação que ia ser o Cândido reitor, né, e aí que foi também a colação da minha turma. No primeiro dia de colação, quando o Cândido começou a falar, teve uma vaia muito forte por parte de toda a plateia, que eram muitas pessoas, né? E aí durante todo o discurso dele teve aquela vaia, né? E aí ele falou, sei lá, por cerca de 10 minutos e foi durante todo o discurso aquela vaia. Então foi assim, realmente uma humilhação pública para ele, né? E aí no outro dia, que foi o dia da minha colação, né? O segundo dia, da mesma forma, só que aí nesse dia, para meio que repudiar, né, os estudantes, ele começou o discurso e aí começou a vaia, e aí quando deu assim, uns 2 minutos de vaia, aí ele disse assim, declaro vocês formados, está encerrada a colação. Aí a colação durou literalmente 8 minutos. A minha colação durou 8 minutos. Aí, tipo assim, por dentro eu fiquei meio tipo assim, que massa, né, que ele foi humilhado, a ponto de, tipo assim, sentir tanta vergonha que ele quis parar e ir embora, né? Mas, por um outro lado, também ficou muitas pessoas frustradas, né? Porque, tipo assim, ele conseguiu destruir aquele momento, né? Que, enfim, as pessoas passam 5 anos, às vezes 6, 7, esperando pela colação, né? Tem famílias que vêm do interior pra ver o parente que vai se formar, e aí durou 8 minutos, né? Então foi, tipo assim, por um lado massa, né? Mas por um lado também triste. Mas, enfim, aí eu saí, não sei muito o que aconteceu depois, né? Como foi a gestão dele durante a pandemia. Aí, qual o lugar no departamento onde você se sentia mais confortável? A torrinha, né? Uma grande luta da nossa gestão também foi a questão do tombamento da torrinha, que a gente não conseguiu, né? Mas a gente foi muito atrás durante as gestões que eu fiz parte do tombamento da torrinha, da reforma da torrinha, né? A gente conseguiu, na época, uma equipe da infraestrutura da UFC, né, dos engenheiros, para vir fazer uma vistoria na torrinha e ver se ela ainda era utilizável. Aí eles deram um laudo, né, na época, de que ainda dava para usar, né, mas que realmente ela precisava de muitas reformas. Depois, pelo que eu entendi, foi feito um outro laudo de que realmente ela não estava mais utilizável, né, de que existia realmente o risco dela desmoronar. E aí ela está fechada até hoje, né? Pelo que eu estou sabendo. Mas a gente tentou muito esse movimento de conseguir o tombamento da torrinha e de... Na verdade, tinha uma história de que ela já era tombada, mas que ninguém sabia onde estava esse número da placa dela. Enfim, mas a torrinha era um espaço que era muito especial para a gente, para os estudantes da época, né? Era um lugar de... As reuniões do CA a gente fazia lá, né? Então era um lugar de movimentação política. Era também um lugar de encontro, de descanso, que a gente ia depois do almoço, ou à tarde, quando você estava com a tarde livre, né? Era um lugar também onde a gente fazia festas à noite para socializar e tudo mais. Então, assim, era um espaço que tinha vários sentidos para ele, né? E era realmente um lugar, assim, que eu diria que era o lugar onde eu me sentia melhor dentro do departamento. Eu sou a Carla, eu iniciei a minha graduação em Psicologia em 2016, né, e participei do CA da Psicologia aqui do curso entre 2019 e 2020. Eu era integrante da gestão É Preciso Estar Atento e Forte, né, e posteriormente fiz parte da comissão gestora, que ficou por mais 6 meses ali no fim da gestão que eu estava, né, e no meio da pandemia, volta às aulas, enfim, que não deu para realizar uma eleição. O curso de Psicologia passou por um tempo que ele não tinha mais CA. Quando eu estava entrando no curso, eu acho que estava na primeira gestão ali que estava se desenhando, então a gente foi meio
fazendo essa artesania. Cada gestão foi construindo um pouquinho, aprendendo umas com as outras, né? Também pautar as políticas de permanência de estudantes aqui na universidade e também de pensar em políticas também para os transferidos, porque também tinha muito uma questão de os transferidos sempre ficarem meio à parte no curso, porque as pessoas iam criando seus vínculos ali no primeiro semestre e ia passando o curso e os transferidos não acabavam sendo um grupinho, o que eu acho que ainda pode estar ocorrendo de certa forma, porque às vezes é difícil fazer essa integração, mas a gente estava se propondo a fazer isso, a criar espaços tanto de integração entre os transferidos, que já existia, era um modo de fortalecimento enfim, deles continuarem aqui, mas também de integrar com o pessoal que é dos semestres mesmo, né? Porque acaba que ficava um grupinho repartido e isso fazia com que certas informações não chegassem a esse grupo e que estava aqui com todo mundo. Quem entrou pelo SISU, quem entrou transferido, enfim, todo mundo aqui era estudante do curso de Psicologia da UFC. Essas foram algumas das pautas, né? Mas além disso a gente tinha bandeira de ter uma gestão que era antirracista, anti-LGBTfóbica, enfim. Era basicamente isso as nossas propostas e a gente tentou convidar pessoas, porque começou com um pequeno grupo que foi convidando outras, tanto nessa perspectiva de ter representatividade de semestres, como por pessoas que a gente já conhecia que eram envolvidas de alguma forma com ou o movimento estudantil ou com outras lutas que a gente achava que fazia sentido com o que a gente queria fazer na gestão. E aí veio a questão do interventor, né? Que o presidente da época não respeitou o resultado das eleições e indicou uma pessoa que foi a menos votada para assumir a reitoria, né? Então esse foi um dos baques iniciais, tanto por essa questão toda ter acontecido, mas como todo o histórico que essa pessoa que assumiu a reitoria tinha de perseguição a alunos, enfim, de certas coisas que fazia pelos panos. Então isso foi um grande agravo, um grande dificultador, porque a gente não sabia como ficaria a universidade com tanto essa pessoa que estava no governo federal, mas também com a pessoa que estava na reitoria. Então esse foi um dos grandes desafios que a gente não sabia o que ia fazer, né? A gente esteve em manifestações contra o Cândido assumir, né? Mas acabou que ele assumiu mesmo assim, enfim. E eu acho que o segundo maior desafio foi a pandemia, que a gente já estava no finalzinho da nossa gestão, preparando a eleição. E simplesmente aí começou naquele negócio, vamos adiar por 15 dias, tipo assim, não tem aula por 15 dias. Então, vamos suspender aqui por enquanto o edital aqui para inscrição das chapas, porque 15 dias, daqui a pouco ela se inscreve, né? A gente abre de novo. Esses 15 dias foram aumentando, 15 dias, e a nossa gestão estava chegando ao fim, porque o edital abre antes da gestão realmente terminar. Aí, em caráter emergencial, a gente abriu um edital para a comissão gestora. Além disso, a gente foi na nossa gestão que mudou, o CA saiu da torrinha e foi para a sala de convivência. Isso foi uma grande pauta na época, né? Mas a nossa gestão já não estava usando o espaço do CA como um espaço administrativo por conta de segurança e por falta de acessibilidade, né? Não tinha como os estudantes acessarem o próprio centro acadêmico. Então a gente não estava mais usando como um local administrativo. Mas a gente queria que ele ainda fosse um local de convivência para quem conseguisse acessá-lo, né? Então a gente entrou em contato com a prefeitura aqui do campus para ver como estavam as condições, porque quem não conhece a torrinha, na nossa gestão tinha simplesmente buracos no chão, assim, né? Tava meio um pouco precária a situação. Então a gente entrou em contato com a prefeitura fez um laudo para ver, enfim, como estavam as condições e a gente solicitou a reforma. Com a reforma a gente realmente teve que sair e ir para um local provisório, que é a sala de convivência. Então foi aí que a gente levou todas as coisas que estavam na torrinha para a sala de convivência. Também foi na nossa gestão que a gente mudou, na verdade a gente criou a logo do CA, porque antes, como o CA estava ali, né, tateando, começando, enfim, o CA ele tinha muito a cara da gestão que estava ali naquele momento. Ele não tinha uma cara única e a gente achou que isso seria interessante
para que a gente tivesse uma ideia de continuidade das ações que estavam acontecendo entre as gestões, e não tipo, uma gestão aqui e outra ali. Então a gente achou que ter uma identidade visual que unisse todos ali seria interessante, então a gente entrou com esse projeto. A gente não tem muitos espaços de convivência, que era uma das nossas pautas também. A gente até fez um projeto de como deixar, né, pallets, enfim, a gente ia atrás um pouco do dinheiro que o CA tinha para poder comprar coisas para a gente ocupar mais o espaço aqui do departamento, que as pessoas pudessem conviver sem ser tanto nos núcleos, sabe? Aí, só que a sala de convivência era uma grande questão, porque quem tinha a chave da sala de convivência eram os professores e os servidores, porque era o local, tipo, a copa deles, entendeu? Que ainda tem, né, o espaço da copa, se eu não me engano. Então, na verdade, não era acesso livre, a gente não podia entrar ali na hora que a gente quisesse. A gente podia solicitar no departamento, tipo assim, eu vou precisar para um grupo de estudo, será que eu posso utilizar a sala? Então, tinha um viés mais burocrático para acessar a sala, entendeu? E quando a gente colocou que é um espaço do CA, conseguiu esse espaço do CA, aí é meio que a gente teve o poder de ter a chave, de controlar mais os horários, como é que a gente ia fazer, e que os outros estudantes também pudessem ocupar, né? Podia fazer um grupo de estudo, né? A gente tinha a proposta de conseguir horas pelo CA, então as pessoas que queriam fazer grupos de estudo sem ser ligados a núcleos, elas faziam toda a documentação e a gente daria as horas pelo CA. Só tinham que mandar pra gente, porque acaba que você tem que estar até vinculado ao núcleo para você ter algum reconhecimento do grupo de estudo que você está fazendo. Então essa também era uma das propostas. Eu não sei se muitos grupos de estudo mandaram, mas a gente tentou fazer isso acontecer. Mas foi meio assim, né? Foi ocupado, porque a gente ocupou tudo na ocupação, né? Você também esteve na ocupação? Estive, mas eu não fiquei para dormir. Eu vinha para as atividades que tinham, né? Tudo estava ocupado, tudo era nosso, então a sala de convivência era muito utilizada, só que depois disso ela não era nossa, não era tipo assim, espaço livre pra gente ir e vir, né? Mas só que eu acho que um dos pontos que ficou é que acaba que a torrinha acabou também ficando um pouco à parte, porque prometeram essa reforma, e essa reforma até agora não aconteceu, né? Quando eles prometeram a reforma era tipo janeiro. Aí em fevereiro a gente estava lá mandando mensagem, falou assim, está esperando tal coisa. Enfim, não, tal pessoa entrou de férias. E até agora a reforma não aconteceu. Que a gente também pretendia que tivesse um elevadorzinho para que realmente isso funcionasse como um espaço de convivência. Até porque a sala de convivência ela é bem pequena, né, também. Enfim, e tem toda uma questão histórica com a torrinha e tudo mais. Enfim, seria interessante que ela estivesse sendo ocupada, né, pelos estudantes. Eu tô falando demais, mas a última coisa que eu falo foi na nossa gestão que a gente começou também a mudança do projeto, que antes era projeto político-pedagógico, no maior depois projeto pedagógico do curso, que a gente começou, como nas reuniões, a ver as mudanças que iam começar a ocorrer, enfim, não terminou na nossa, mas continuou ali nas seguintes. Então a gente também tem o nosso pezinho ali no projeto, novo projeto do curso. Eu acho que é isso. Aí, de coisas que eu acho que faltaram um pouco, questão de tempo, enfim, ou outras adversidades, por exemplo, quando foi a gente queria fazer uma reforma no Estatuto do CA, algumas coisas que a gente achava muito em aberto, enfim, a gente queria dar uma melhorada, a gente até tentou criar esse espaço para ser com os estudantes, né? Só que aí veio a pandemia, era no final da nossa gestão, então não deu para ocorrer. O que ficou para as outras gestões também foram as questões de acessibilidade, que é mesmo que a gente tenha pautado eu não lembro o nome, se é secretário ou é coordenadoria de acessibilidade. Aqui fica ali. Acho que é coordenadoria. A gente pautou com a coordenadoria, fez espaços coletivos com os estudantes do curso aqui, mas que não depende totalmente da gente para ocorrer, então realmente ficou para outras gestões e ainda tem coisas aí, por exemplo, as maçanetas aí que são terríveis, né, dessas portas, mas enfim. E acho que
outra coisa que era muito importante pra gente, não foi pra frente, foram essa revitalização dos espaços de convivência. A gente tinha até feito uma parceria com os estudantes da arquitetura, eles fizeram um projeto, né, de como a gente poderia, com pouco dinheiro, deixar espaços para que as pessoas ficassem, né, mais juntas, pudessem conversar, enfim, fazer grupos. Mas, de novo, pandemia e falta de dinheiro. Assim que eu entrei, tinha a torrinha ainda, né, então a torre chegou a ser esse espaço, mas eu acho que principalmente até o resto da minha graduação foi a cantina do Will, como esse espaço em que os estudantes passavam, que a gente se conhecia entre os semestres, né? Porque você chegar para a aula, você não conhece o pessoal que está nas outras salas, né? Você vai conhecer o que no núcleo. E o outro espaço que tinha para conhecer essas pessoas seria ali na cantina. Você sentava ali, do nada chegava alguém que vinha com outra pessoa e você conhecia as pessoas. Você estava ali, você fazia, tem que decidir tal coisa de trabalho, sentava ali e resolvia. Então era um espaço realmente de convivência para além dos núcleos, né? Também é um baque assim, porque tipo, primeiro semestre você estava descobrindo que é a universidade. Você não terminou nem o primeiro semestre, porque a gente não terminou, né? Porque começou a ocupação. Então tá ali descobrindo o que é movimento estudantil, descobrindo o que significava aquela PEC. Então foi um momento assim angustiante, ainda porque tinha muitas ameaças a quem estava aqui na ocupação, de ter gente querendo entrar, ter gente filmando os estudantes ali na entrada. Então tinha muitas ameaças. Quais seriam as reverberações para quem estava aqui? Né? Tinha ameaças de tentarem entrar no bloco, principalmente à noite, que era o maior medo de tentar invadir, tirar, desocupar. Então tinham essas questões que eu acho que ficou assim, simplesmente assim, apagado na minha mente, fez assim, mas pensando nesse momento era muito angustiante, na verdade. Sem saber o que ia acontecer e se ia dar resultado, e começar vendo o movimento enfraquecendo, porque as pessoas vão ficando cansadas. Querendo ou não, aí tipo assim, e tinha toda uma ameaça no sentido de, olha, vocês que são bolsistas, tinha toda uma questão que a gente também se preocupava, que era, e o pessoal que é bolsista não está indo para a extensão, não está indo para a monitoria, vão cortar as bolsas. Então ficava sempre aquele, será que próximo mês tem a bolsa daquela pessoa que precisa da bolsa? Então era realmente um momento de muita tensão. Então foi começando a esvaziar, porque as pessoas também tinham suas vidas pessoais. Quem não era daqui, quem era do interior também não tinha como ficar ocupando aqui direto. Enfim, questões familiares, assim, quem era mais... Tipo, minha mãe não deixava eu dormir aqui. Eu tinha 18 anos, né? De acabar de fazer 18. Aí minha mãe ficava assim, não, porque vão invadir, a polícia vai invadir, vão bater em você. E tipo, e acabava que isso se expandia para outros estudantes também, enfim. E acabou ficando tão fraco, que as poucas pessoas que estavam aqui, no sentido de dormir mesmo, ficavam muito expostas. Então teve um momento que realmente foi desmobilizando, né? Os outros cursos também foram, menos gente foi ficando, menos gente foi aparecendo nas ações. Enfim, aí ficou aquela questão, né? E as várias ameaças que iam sendo direcionadas a quem estava aqui, né? Porque são os vagabundos que não querem estudar, sendo que o que a gente estava lutando era justamente ter como estudar, porque o que a gente vê hoje a gente vê muitas consequências desse teto de gastos, do corte de orçamento, enfim, hoje em dia, em que pra gente conseguir pequenas coisas é uma luta aqui dentro. Tipo, chega desde material até um ar-condicionado quebrar, você não tem noção de se vai ser consertado um dia. O perfil da pós-graduação tem mudado muito nos últimos anos, principalmente ano passado a gente teve o primeiro edital com cotas, não foi totalmente como a gente queria, né, todas as cotas que a gente queria, mas já foi um começo. Mas anterior a isso mesmo, quando a seleção começou a ocorrer virtualmente, isso permitiu que pessoas, por exemplo, do interior tentassem, de outros estados, que quando chegam aqui estão em maior condição de vulnerabilidade social para se manter na pós-graduação. Então, na verdade, a gente precisa pautar políticas de permanência e de estudantes da pós-graduação, principalmente com muitos cortes de bolsas que tiveram. Teve atraso por conta da pandemia de bolsa também, teve o último mês do ano passado, que teve a ameaça de não ter pagamento de bolsa, enfim. Eu sei que a gente tem um movimento unificado dos pós-graduandos, mas que foi também uma coisa que a gente tentou fazer na minha gestão do CEAB,
acho que principalmente porque muita gente da minha gestão conhecia pessoas da pós-graduação, então acho que esse vínculo ficava mais fácil de tentar fazer essa unificação, né? De estar sempre falando com os representantes da pós, que são 4, né? 2 do mestrado e 2 do doutorado. E tentar fazer realmente essa unificação de o CA abarcar todos os estudantes que estão aqui no departamento, seja graduação ou pós-graduação. Mas eu acho que principalmente hoje em dia as políticas de permanência, né? A gente também tinha uma questão com o espaço, né? Mas agora a gente tem novas salas, que agora vai caber todo mundo, que não estava cabendo todo mundo nas salas, porque as salas da pós são menores, que elas são de uma época que o programa tinha menos professores e, consequentemente, tinha menos orientandos. E hoje em dia tem mais professores na pós-graduação, mais orientandos e não cabia todo mundo nas salas. Então, mas essa a gente caminhou, a gente está com salas maiores agora. Mas eu acho que é principalmente as políticas de permanência dos estudantes aqui. Eu me chamo Natália Matos, eu sou graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Sou uma mulher cis negra e participei de 2 gestões do Centro Acadêmico da Psicologia. Participei da gestão de 2020, 2021 e 2021 para 2022. Foi a gestão Tecendo Resistências e a Luta por Acreditar, respectivamente. Foram gestões muito marcadas pela pandemia. Assim, a primeira foi a primeira gestão, efetivamente, de eleições do CA no período pandêmico, e a segunda foi a transição do virtual para o presencial. Na primeira gestão foi um desafio, porque a gente foi eleito em agosto de 2020. Ainda se estava entendendo o que era a universidade, o que nesse cenário, o que era a pandemia, todos os efeitos dela. Pra gente, como é ter aula online, porque não é uma modalidade tão presente na Universidade Federal, como a gente constrói uma universidade para além desses espaços físicos e das relações que a gente tece nos contatos cotidianos, como construir esse novo modo de ser universidade. E foi marcado por muitos desafios também, né, porque a gente estava no período de intervenção pelo reitor Cândido Albuquerque e também no período bolsonarista, né, que trouxeram grandes marcas tanto para a universidade como para essa experiência que a gente teve, né, pandêmica. E a segunda gestão foi marcada por a gente entender muito desses efeitos sociais que a pandemia estava demonstrando, o aumento da fome, do desemprego, que afetava a nossa comunidade acadêmica, e o processo de retorno à estrutura física da universidade, como a gente poderia fazer isso com segurança e respeitando todos os efeitos que a pandemia ela trouxe. Quando se instaurou a pandemia no Brasil, no começo de 2020, era para ter uma eleição do CA. Só que o que aconteceu? As aulas foram paralisadas ali, assim, na segunda semana de semestre, e a pandemia era aquele negócio incerto, seria 40 dias, quanto tempo seria, o que a gente ia fazer. O Brasil nunca viveu uma pandemia nessas proporções. E a universidade, ela meio que parou as atividades presenciais nesse primeiro momento, como, enfim, medida de segurança nacional. E as atividades, elas ficaram meio incertas, então a gente não estava tendo aulas, nem no período, nem de modo online, porque ainda não se tinha delimitações certas de que medidas iam ser tomadas nesse cenário. E aí acabou a gestão do CA, certo? E também não sabia-se direito como a gente ia fazer um novo processo seletivo, porque desde então processo eleitoral, porque desde então todos os processos eram feitos de modo presencial, tinha as pessoas falando em sala, fazia-se reuniões e assembleias, debates para se promover as chapas, e a urna era colocada na cantina, as pessoas iam de fato votar lá presencialmente, e teve-se essa dúvida de como seria esse processo de modo online, né?
Então, não teve esse processo eleitoral. Instaurou-se um processo de comissão gestora, e aí eu não vou saber dizer ao certo quanto tempo durou. Mas teve esse processo de comissão gestora, alunos se juntaram para levar o movimento estudantil da psicologia e o CA nesse momento, até que se entendesse assim como a gente poderia fazer um processo eleitoral que chegasse aos alunos, em que a gente pudesse conversar, né, plenamente nesse espaço outro que não era mais do cotidiano da universidade. Eu fiz 2 gestões, certo? A primeira gestão. Então a primeira gestão, ela foi de fato de agosto de 2020 a agosto de 2021. Então foi o período inteiro de pandemia. Assim. Nesse começo da gestão, em agosto, estavam se voltando as aulas de modo online, se estruturando esse modo de funcionamento que tivemos durante a pandemia, né, dos laboratórios voltarem a se encontrar e continuar seus processos de pesquisa, extensão, assim, na medida do possível, de formato online, as aulas em formato online. Estavam se redefinindo os sistemas que a UFC usaria para isso, se era o Solar, se era o Meet, novas funções no CIGA que substituíram o que antes a gente fazia na coordenação, e a gente ia na coordenação, batia na portinha, ia conversar com ela, de que outros modos esses processos poderiam fluir para a universidade continuar funcionando. E aí estava muito nesse momento. Era um momento em que a pandemia estava muito agressiva, assim, né? Logo em agosto, a pandemia tinha começado em fevereiro. E era um espaço também em que a gente não conseguia tecer muitas relações enquanto comunidade. Era um espaço bem de incerteza. Incerteza. Porque os processos estavam tentando se delimitar nesse sentido, mais institucionais, mas que a gente perdeu muitas relações que a gente tinha no cotidiano da universidade, assim. Então, era uma questão das turmas não conseguirem se reconhecer tanto enquanto turmas, os laços micros que eu observava, assim, que ainda conseguiam se segurar, eram das relações mais amizades, mais tecidas para além do espaço da universidade. Mas esse reconhecimento enquanto curso, enquanto comunidade, em que se encontrava no espaço da cantina, se encontrava no espaço da torrinha, se encontrava no espaço dos laboratórios, que você olhava e reconhecia quem era o outro, mesmo não sendo nenhum espaço assim coabitado por você, mas você encontrava ele no corredor e você sabia quem era o outro. Isso foi sendo muito perdido nesse momento, assim. Aí nessa primeira gestão teve essas redefinições, em alguns momentos, né? Acho que no final do ano, no começo do outro. Teve-se essa iniciativa, tanto do governo do estado quanto do interventor, de querer voltar às aulas. E aí ainda era um momento muito difícil da pandemia e o CA se posicionou contra a voltar às aulas, porque semanalmente ainda morriam mais de 200 pessoas. A universidade não tinha um plano de segurança, o sistema de vacinação ele não tinha chegado efetivamente nos alunos, porque estava da primeira dose para a segunda, mas ainda em grupos prioritários, que a gente sabe que não é a maioria dos estudantes da universidade, né? Apesar de uma diversidade, os nossos alunos se configuram ainda como pessoas mais jovens, e com menos questões de saúde, assim. E aí a vacinação ainda não tinha chegado efetivamente nos alunos da universidade, não tinha um plano de segurança, e o governo do estado e o interventor tinham lançado medidas para a volta das aulas. O CA e o movimento estudantil se posicionou contra isso, e dentre diversas outras questões, né? Não se voltou a aula nesse período, assim, mas foi um processo de luta. Pronto, a segunda gestão foi a luta por acreditar. Luto nesse sentido, tanto do luto que vivenciamos enquanto pandemia, mas enquanto luta também, né? Esse duplo sentido. Eu acho que essa gestão, se a primeira a gente tinha uma certa instabilidade
no sentido de entender o que estava acontecendo, quais eram os processos em movimento. A segunda, a gente via mais efetivamente os efeitos desses processos, né? De perceber que o nosso curso estava completamente adoecido, tanto em questões sociais quanto em questões psicológicas e relacionais, assim. Então, acho que essa é uma marca muito grande de como o nosso curso estava, assim. E aí, essa segunda gestão, acho que foi marcada por muitas intervenções nesse sentido, de saúde mental na universidade, de essas ações afirmativas de entrega de cestas básicas, porque a gente fez mapeamentos no nosso curso quanto às questões sociais, demográficas, e muitos dos alunos e também servidores, né, entendendo a gente como comunidade, estavam passando por situações muito difíceis, de insegurança alimentar, de mobilidade, de saúde, e se colocavam muitas questões nesse sentido no curso, assim. E aí, eu acho que a gente teve um amadurecimento nesse sentido, assim. Trocaram-se pessoas de uma gestão para outra, de modo natural, né? Mas algumas pessoas, assim, persistiram, e eu acho que a gente teve esse amadurecimento de perceber, depois dessa primeira gestão, os efeitos que, de fato, a pandemia estava atravessando a nossa comunidade. Uma das ações, né, que a Ilma falou, foi a da entrega das cestas básicas articuladas à nossa comunidade, né, os alunos, os professores, os servidores, assim como outros movimentos sociais e sindicais, né, que nos ajudavam nessa questão das cestas básicas. Elas eram entregues a alunos e alguns servidores aqui da universidade que estavam em situação de segurança alimentar. Então, teve muitas questões político-institucionais de protocolos de segurança na universidade, né, de que modo a nossa universidade ainda sob intervenção ia garantir a segurança dos alunos, dos professores, dos servidores, dos técnico-administrativos, de toda a comunidade. Porque, observando assim, a estrutura que a gente tinha antes e as demandas apresentadas pela pandemia, se colocavam questões, assim, né? Porque a gente tinha um RU muito lotado, ainda hoje tem. Como é que se garantiria segurança naquele espaço? Nas salas de aula que geralmente, assim, com 40 alunos, como é que se garantiria segurança? A universidade, ela ia garantir máscara, álcool em gel, que eram insumos indispensáveis e básicos, assim, para a segurança. E que a gente sabe, né, que os atravessamentos sociais anteriores e aumentados pela pandemia também colocavam impossibilidades à comunidade de individualmente suprir essa necessidade. Enfim, foram colocadas muitas questões nesse sentido. A vacinação, porque teve uma discussão muito grande sobre o certificado de vacina, né, o passaporte vacinal. Se seria também uma política exigida pela universidade, né, para voltar às atividades presenciais. A universidade era sobre a intervenção, né, era contra essa exigência do passaporte vacinal. O movimento estudantil se posicionou a favor, assim como o centro acadêmico, das exigências do passaporte vacinal para voltar às aulas como medida de segurança. Se traçou aí uma luta sobre ameaças de processo, se professores exigissem passaporte vacinal, se o curso exigisse passaporte vacinal. Não era uma questão assim para intervenção. Essa medida de segurança, assim, eles eram contra. E aí a gente foi, através dessas lutas, né, para volta às aulas, para voltar a habitar esse espaço. O CA promoveu algumas atividades
de distribuição de PFF2, de pontos de álcool em gel e dentro das nossas possibilidades, né? Enquanto centro acadêmico, dentro dos recursos que a gente sabe que é escasso, promover de alguma forma esses insumos que a universidade também não estava promovendo, né? Como a PFF2, que era mais indicada para a gente compartilhar os espaços. Era um momento muito esperançoso da gente voltar a estar aqui. E tipo assim, durante a pandemia tiveram vários processos de luto, várias perdas da nossa comunidade, das nossas famílias. Todo mundo voltou bem atravessado pelos acontecimentos. Então, de certa forma, era uma esperança a gente poder ir começando aos poucos, né? Porque não foi uma coisa imediata. Habitar lugares, ver pessoas que a gente não via há muito tempo. Mas foi um choque de ver a diferença que estava esse espaço, assim. Tanto estruturalmente, porque quando a gente voltou, de fato, o prédio estava muito debilitado, quanto de experienciais cotidianos, porque a gente não podia mais tocar, a gente não podia mais sentar perto, era todo um medo que antes não se tinha, né? E aí o Covid colocou isso a gente. Então a gente precisava aprender a se relacionar de novo, assim. O espaço que eu habito agora são os laboratórios, que eu acho que também é muito dos efeitos da pandemia. De, tipo, ir restringindo esses espaços a um ponto que a gente fique nas caixinhas. Assim, como se tivesse as caixinhas. Aí tem uma caixa maior, aí tem várias caixinhas dentro dessa caixa. Só que entre essas caixinhas sobra algum espaço para você sair das caixinhas e se movimentar. Só que eu acho que se restringiu essa caixa maior e deixou só as caixinhas. E aí cada um tá na sua caixinha. E isso limita tantas relações quanto as possibilidades de inventar alguma coisa nova, assim, sabe? Então hoje eu habito muito o espaço dos núcleos, que no caso eu participo do Viés com a Sarah, desde que eu me aproximei do movimento estudantil, né? Eu percebo que a gente precisa se articular mais, não no sentido também de pacificação e união e todas as ideias, mas conseguir construir os espaços. O DCE foi desarticulado durante a pandemia, durante a nossa gestão, né? Teve assim, SEBs para tentar voltar, mas não sei, eu acho que não é uma coisa que eu consiga dar uma resposta, assim, de que a gente precisa. Eu sei que a gente precisa analisar, assim, o que aconteceu com o movimento estudantil, quais são os efeitos, o que tem aí, porque eu acho que a gente tem tido muita dificuldade de dialogar. É uma coisa estranha pra se falar quando a gente está na psicologia, mas a gente tem tido muita dificuldade de dialogar. Como é que eu explico isso? A gente se diz muito num lugar de escuta, mas eu não sei se a nossa escuta, assim, ampliando, não no lugar da clínica, né? Mas a escuta quanto uma coisa ligada muito à psicologia. A nossa escuta realmente é sensível, sabe? A tudo que se passa. Eu não sei, tenho achado a gente muito reacionário, muito... possível da gente ser... É normal a gente se contrapor, a gente brigar, a gente
discutir, mas eu acho que a gente tem feito isso de modos muito violentos, assim, atualmente. Assim, a gente tem construído espaços muito legais, isso tanto nas nossas relações individuais quanto relações de grupos, assim. Sei. Meu nome é Gabriele, eu sou do 7º semestre e as funções que eu tenho no CA está relacionada à comissão de eventos, à comissão de infraestrutura e do financeiro. E assim, os maiores desafios da gestão que eu estou foram assim vários, né? Mas algo que chamou muito a atenção da gente foi as questões de violência que tiveram aqui no departamento, violências relacionadas à mulher, principalmente caráter aquelas violências sexuais. E isso foi algo muito diferente pra gente. E mexeu muito com toda a gestão, inclusive. E aí a gente não sabia mais ou menos como agir, porque muitas das vezes a gente não tem um certo apoio, o apoio da instituição para lidar com essas questões. E principalmente porque a gente estava com um reitor assim, né, que não foi favorável para nenhuma ação que a gente ia tomar, não foi acolhedor, que foi o Cândido. Então a gente ficava assim muito preso no que a gente poderia fazer. E a gente teve algumas atividades que a gente conseguiu, né, trabalhar um pouco nessas questões aqui no curso, mas que ainda precisa ser feito muita coisa. E a nossa gestão está acabando e a gente não pôde realizar o que a gente deveria realizar. Outra questão também que a gente não realizou assim com tanto empenho foi mais sobre, sabe, a saúde mental dos estudantes aqui na psicologia. Porque normalmente a gente fazia, né, assim, um mapeamento de como está esses estudantes. Porque como a gente se trata de um curso de psicologia, né, que vai cuidar futuramente de outras pessoas, da saúde mental de outras pessoas, é importante que a gente saiba como é que a gente está aqui. Então não existe esse mapeamento ainda. E assim, as contribuições que a nossa gestão fez foi sério, eu gosto muito da nossa gestão. Ela fez muita coisa legal. Ela se melhorou a infraestrutura assim, da nossa sala, organizou bem, a gente fez vários eventos, conseguiu arrecadar muito dinheiro. Então, assim, foi muito legal. A gente escutou muitos alunos, participou muito com eles. Então, teve diversas contribuições. E assim, o lugar no departamento que eu mais me sinto confortável é na sala lá no centro acadêmico. Aquela salinha eu tenho um conforto, eu tenho um carinho muito grande por ela. Porque, assim, lá eu posso ficar de boa. Parece assim, mesmo um lugar estando dentro da universidade, que tem uma pressão enorme, a sala do centro acadêmico é algo muito acolhedor. Parece que, assim, é um mundo à parte da UFC. Porque ali a gente desabafa, a gente brinca. Então, sério, pra mim é o melhor lugar da UFC, é lá na nossa sala. E a minha angústia no começo do curso, porque assim, eu sou de uma turma que eu entrei quando estava acontecendo a pandemia, né? Então eu não participei de nada. Eu fui só entrar, de fato, na universidade no meu 4º semestre. E assim, as minhas angústias eram enormes. Eu não me sentia pertencente à universidade. E tinha várias coisas. A gente tinha que lidar com a mudança, né, do online para o presencial, dos nossos estudos. Então foram muitas questões. E aí eu não me sentia pertencente a esse lugar. E foi daí que eu entrei no CA. E aí o que me possibilitou que eu me sentisse mais presente na universidade. Porque o CA, ele possibilita a gente se sentir assim, mais próximo da UFC. A gente conhece de pertinho as aflições dos estudantes, as suas questões. E assim, a gente está cheio ali de novidade. A gente está realmente muito interligado com a universidade. Então foi a partir do CA que eu pude vivenciar de fato o que é ser um estudante de psicologia.